Boa tarde, no ar mais um TV Esportes e abrimos falando de basquetebol. União Corinthians atropela Corinthians Paulista e deixa tudo igual no mata-mata das oitavas de final do NBB. O time de Santa Cruz do Sul precisava ganhar e fez com mérito a lição de casa. Uma daquelas vitórias de respeito por 93-71. Agora, o placar do playoff está em 1-1, já que o Clube Paulista venceu a melhor no primeiro jogo disputado em São Paulo. Mas ontem à noite, no ginásio Arnão, a história foi diferente. Com o apoio da torcida, a equipe gaúcha dominou todos os períodos. A exceção foi o quarto, que terminou empatado. O ala Fabrício Veríssimo, com 18 pontos, acabou como o cestinha da noite. Mas o pivô norte-americano Raven Barber também mandou muito bem no garrafão, conseguindo 16 pontos e 8 rebotes. A terceira partida do mata-mata já é amanhã, novamente em Santa Cruz do Sul. Hoje à noite, no ginásio do Tijuca, Flamengo e Caxias, basquete voltam a entrar em quadra para o terceiro confronto entre as equipes, também válido pelo playoffs das oitavas do NBB. Cada time venceu um jogo até agora. E os times gaúchos continuam fazendo bonito na Liga Nacional de Futsal. Vamos começar pelo Vélez, que este ano está fazendo a sua estreia na principal competição de futsal do país. Se os adversários pensaram que o time de Camaquã seria uma presa fácil, é melhor pensarem de novo. Foram 2 jogos e 2 vitórias até agora, ambas em casa. A última vítima, no domingo à tarde, foi o Joaçaba. 4-0 foi o placar no ginásio Vadislau Niejeski, que, mais uma vez, recebeu um excelente público. Com 2 gols, Guilherme foi o artilheiro do jogo. Léo Oliveira e Toninho também marcaram para a equipe gaúcha. Destaque ainda para o goleiro PH, que segurou o ataque dos catarinenses, especialmente no primeiro tempo. Imparável também está o Atlântico de Erechim, que é um dos principais candidatos ao título da Liga. No sábado, o Galo foi ao Paraná e meteu 6-3 no Marreco. Com isso, manteve o 100% de aproveitamento na competição. Thales e Pedrinho marcaram 2 gols, enquanto Vilela e Richard fizeram 1 cada. No sábado, em partida válida pela terceira rodada, o Atlântico e o Vélez vão se enfrentar no Caldeirão do Galo em Erechim. Já a CBF, o terceiro time aqui do estado na Liga Nacional de Futsal, entra em quadra logo mais às 8h30 da noite contra o Tubarão, lá em Santa Catarina. A Laranja de Carlos Barbosa também sonha com o título, que seria o 6º da sua história. Agora vamos falar de tênis de mesa. Com o título mundial de Hugo Calderano na bagagem, a seleção brasileira viaja na próxima segunda-feira para a Alemanha, onde começam os preparativos para a disputa do Mundial de Doha, no Catar, dia 17 de maio. Assunto que vamos discutir agora com o técnico da seleção brasileira feminina, Jorge Funk. Jorge, seja muito bem-vindo ao TV Esportes. Boa tarde. Oi, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Jorge, conta para nós o seguinte, com essa visibilidade do Calderano, o mesa-tenista brasileiro vai ficar mais visado e, consequentemente, mais estudado? Foi uma conquista inacreditável, assim a gente pode dizer. Ele jogou num nível altíssimo. A gente já esperava esse resultado tão impressionante dele em outros anos, mas chegou agora na Copa do Mundo. Com certeza os adversários vão vir bem mais preparados para enfrentá-lo agora no Mundial. A gente vai para o Catar agora em maio e com certeza o desafio vai ser ainda maior do que ele fez agora, né? Ganhando 3 do mundo, 2 do mundo, do 1 do mundo. Esperamos que ele consiga performar nesse nível, mas com certeza vai ser bem desafiador. E quais serão os nossos principais adversários lá? Principalmente é a China. A China tem 5 atletas muito fortes e sempre vão com condição de título. Japão também tem alguns atletas, como o Harimoto, que foi o que enfrentou o Hugo nas quartas de final, também bem forte. Mas a gente tem bastante atletas europeus também, com nível bem alto de jogo, que podem trazer algum tipo de dificuldade para os atletas brasileiros. E como é que está a preparação para essa viagem?
A gente viaja agora dia 5 de maio, vamos para Oxenhausen, a cidade onde o Hugo Calderano e a Bruna Takahashi moram e treinam também. Então a gente vai treinar com toda a seleção brasileira durante 7 dias lá em Oxenhausen, fazendo uma preparação com o treinador da seleção masculina, eu, né, treinador da seleção feminina, mais o Paco, que era o treinador do Hugo Calderano antes dele sair da seleção. Então vamos estar todos juntos, 4 homens, 3 mulheres, mais os 3 treinadores. Vamos buscar aí preparar da melhor maneira para chegar forte para esse Mundial, que é o grande desafio do ano. Jorge, o que se deve a essa evolução do tênis de mesa brasileiro? É um trabalho que vem já há alguns anos, né? Não é da noite para o dia que os resultados acontecem. Então, a gente teve um trabalho desde 2009, um trabalho realizado pelo Jean-René Mounier, que é o treinador francês que trabalhava com o Hugo até o final do ano passado, estava com o Hugo nos Jogos Olímpicos. Então, ele foi head coach da seleção brasileira, treinador da seleção da equipe masculina, ele foi treinador específico só do Hugo, mas ele fez todo um trabalho de reformulação do tênis de mesa nacional. E a gente tem essa geração, assim, desde 2009, vindo trabalhada com essa metodologia, e agora a gente está conseguindo ter esses resultados mais expressivos, mas a gente vem num crescimento muito bom. A Bruna Takahashi também, como atleta 16 do mundo, é a melhor atleta da história do Brasil no feminino, ficou em 5º lugar na Copa do Mundo, e esses resultados motivam, né, os atletas mais jovens, motivam os núcleos, e fazem com que a seleção brasileira, de modo geral, comece a acreditar mais que é possível vencer os top players mundiais, chineses, asiáticos e os melhores europeus. Então, acredito que a gente está num momento muito positivo do tênis de mesa nacional. E quais são as expectativas para esses torneios agora, Jorge? A gente espera... Desculpa, cortou. Esperamos que o Mundial a gente consiga manter esse nível que teve na Copa do Mundo. Claro que foi um pico de performance. Então, para quem trabalha com alto nível, sabe que é muito difícil repetir um pico de performance apenas um mês depois, assim. Mas a expectativa é que eles consigam performar. A gente tem alguns resultados não só com a Bruna e com o Hugo, mas que os outros atletas da seleção brasileira também consigam ter bons desempenhos. A gente vai participar não só no individual, mas vai ter dupla mista e dupla feminina e masculina. Então também tem uma expectativa interessante, porque a Bruna e o Hugo jogam dupla mista juntos. Então é uma expectativa interessante que a gente tem. A Julia Takahashi e o Teodoro também estão entre as 15 melhores duplas mistas do mundo. Então não só no individual, mas também em outras modalidades aí a gente espera ter bons resultados nesse Mundial. E quantos países terão nessas competições, Jorge? O Mundial são 128 melhores atletas do mundo. Então, eu não sei o número exato de países, mas cada país pode, no máximo, 5 atletas. Então, são 128 atletas no masculino, 128 atletas no feminino e 64 duplas. Então, vai ser o maior torneio, né, do mundo, assim, o torneio mais forte. E acredito que vão ter belos enfrentamentos aí no mês que vem. Que o pessoal possa acompanhar os jogos, porque vai ser bem interessante. E agora, com o auxílio da internet, da tecnologia, ficou mais fácil de estudar os possíveis adversários? A gente tem acesso a qualquer atleta do mundo, né? Tu põe no YouTube o nome do atleta, tu vê jogos contra diversos adversários, então é a maneira que a gente tem de estudar. Mas fora isso também, a gente tem algumas ferramentas de análise de desempenho que também nos auxiliam. Mas não só nós podemos analisar os adversários, como os adversários também podem nos analisar, né? Então torna o trabalho muito mais desafiador, e quanto mais detalhe, quanto mais rico for ali a informação, mais a gente consegue estar preparado para os desafios. E com essa conquista do Hugo, vem aí uma nova geração de atletas do tênis de mesa? A gente tem uma geração muito interessante vindo aí de atletas sub-19, sub-15, até a gente teve agora alguns atletas participando do circuito mundial na Europa e na Ásia, com resultados bem interessantes, medalhas de bronze em dupla, vice-campeões individuais. E como eu falei anteriormente, né, bons resultados, grandes resultados, nossos atletas principais trazem uma energia muito positiva para a sequência do trabalho, os atletas começam a acreditar mais, as próprias famílias, né, começam a ver um norte, começam a ver uma possibilidade grande aí de evolução, e acredito que nos próximos anos a gente vai ter outros atletas aí despontando também.
Agora, saindo um pouquinho dessa viagem, Jorge, me conta o seguinte, eu fiquei sabendo que em setembro do ano passado, ou seja, setembro de 2024, teve uma surpresa para ti. Conta para nós como é que foi, como é que foi essa surpresa, qual foi a surpresa? Setembro do ano passado? Uma medalha, uma coisa assim, que ficou bem emotivo. Acho que foi setembro, uma menina te deu um... Eu recebi, eu acho que se foi isso, foi uma homenagem da Vicky, né, da Vicky, uma homenagem que foi dada para mim, ela como minha atleta mais forte, digamos assim, me presenteou uma medalha pelos trabalhos prestados como treinador de tênis de mesa, como professor, mas não só focado em rendimento, mas também no fomento do esporte, no trabalho junto a todos os alunos de todos os níveis. E é um reconhecimento muito gratificante, assim, né, para nós como profissionais, porque, óbvio, é bom ganhar, ser campeão, ir para torneios importantes, mas esse reconhecimento dos teus alunos, na formação deles e como pessoa, acho que é o mais gratificante que tem. Eu vi o vídeo, ficou bem emocionado. Jorge Funk, muitíssimo obrigado pela entrevista e boa sorte nessa nova jornada de todos vocês. Agradeço o espaço e estou sempre à disposição aí para atender a TVE e divulgar um pouco mais de tênis de mesa. Muito obrigado. E a gente segue falando de tênis de mesa. Estão definidos novos campeões da modalidade na edição 45 dos IUGs, os Jogos Universitários Gaúchos. A etapa foi disputada neste final de semana em Santa Maria. A competição reuniu mais de 30 mesatenistas de 7 instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul. O título masculino ficou com Murilo Bandeira, da Faculdade de Sojipa. Representando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brenda Arenas foi a campeã individual feminina. A URGS ficou em primeiro lugar na classificação geral por equipes, seguida pela Federal de Santa Maria e, em terceiro, a FAC Sojipa. Os campeões estão classificados para a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em Brasília, de 28 de maio a 1º de junho. O JUGS é uma realização da Federação Universitária Gaúcha de Esportes, a FUGE. E o Grenal válido pelo Brasileirão Feminino terminou sem vencedoras, ontem à noite no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Empate em 2 gols não foi um bom resultado para nenhuma das equipes, que continuam na parte de baixo da classificação. Na volta do técnico Maurício Salgado ao Banco Colorado, as gurias do Inter estiveram 2 vezes à frente no placar, mas depois não conseguiram segurar a reação das meninas do Grêmio. A meia Camila Pini marcou os 2 gols das mosquiteiras. Já as goleadoras alvirrubras foram as atacantes uruguaias Belém Aquino e Julieta Morales. Na tabela, as tricolores seguem no 12º lugar com 7 pontos. As coloradas, ainda sem nenhuma vitória na competição, estão 2 posições abaixo das rivais, com apenas 3 pontos. E nós vamos ficando por aqui. Voltaremos amanhã, sempre ao 12h15, pela TV Educativa. Boa tarde.